Bem, acho que vamos ter de falar. Sinto que é o momento para termos esta conversa face to face. E como já viram pelo título, o tema é inteligência artificial e o impacto brutal e inevitável que ela já está a ter neste preciso momento na nossa área, na programação. Eu confesso que no início de todo este boom, já falámos aqui sobre inteligência artificial, já falámos sobre muita coisa, mas na parte profissional eu fui sempre ignorando esse mesmo facto. No entanto, eu nos últimos meses tenho estudado muito, tenho me aprimorado e tenho utilizado a inteligência artificial em produtos, não em ferramentas simples, mas em produtos que realmente eu considero que tenham qualidades necessárias e as boas práticas para ir para o mercado. E vamos ser honestos, quem ignorar a inteligência artificial, um profissional que ignora a inteligência artificial, neste momento está a ser, no mínimo, imprudente. Eu sempre fui, e contra mim falo, aquela pessoa que sempre defendeu a matéria-prima, portanto a componente do código puro, a operacionalidade, mesmo a parte prática, e neste momento eu vou ter de dar o braço a torcer. Eu reconheço que se tiveres uma boa codebase, conhecimento real de mercado, boas práticas, arquitetura, infraestrutura, escala, a AI torna-te um programador com superpoderes. Se eu antes já entregava projetos do zero sozinho, de forma autónoma, hoje eu faço em muito menos tempo. E mesmo dizendo em muito menos tempo, estou a ser bastante generoso, acreditem. Realmente está interessante. Eu passei o último mês a fazer o refactor da plataforma do Viver de Código e utilizei naturalmente inteligência artificial, como vos disse, num contexto mais sério, e eu tenho-vos a dizer que quase que não toquei no código propriamente dito. Como já tenho uma estrutura de pastas bem definida, um monorepo, com as skills que eu próprio defini segundo as boas práticas e aquilo que eu considero importante para um projeto para sair para o mercado, sobre todos os aspectos. Então eu hoje posso fazer skills categorizadas por task, por tarefa ou por grupo de tarefas, e eu digo que nesse cenário mais de 90% dos casos são bem entregues pela inteligência artificial. Eu estou a utilizar o cursor no modo auto e mesmo assim estou a ter bastantes resultados. Só que cá está, no meio disto tudo há aquele mas. Eu sinto que o prazer de programar, aquele gosto genuíno de resolver problemas com base na nossa experiência, na experiência que acumulámos ao longo de vários anos, está a ser-nos tirado. Falta aquele processo de passar um dia inteiro em volta de um problema, à procura de uma solução para aquele problema mais optimizada, mais refinada. E mesmo nesse cenário, quando nós não conseguimos arranjar a solução, saímos, espairecemos e depois quando voltamos o problema fica resolvido, e não é por nós termos mais ou menos conhecimentos durante esse período, e depois disso tens aquele sentimento do fui eu que fiz isto, este código e esta funcionalidade pertencem-me, fui eu que fiz, e esse sentimento está a desaparecer. Estamos a ganhar velocidade, mas estamos ao mesmo tempo a perder a nossa essência, o nosso gosto genuíno pela parte operacional, pela parte prática, pelo qual nós aprendemos as mais variadas linguagens, por o qual nós nos apaixonamos por esta área, por o qual nós criamos. Então parece que só o resultado final é que conta neste momento, neste cenário, e estamos a caminhar cada vez mais para isso. E isso, por outro lado, deixa-me triste. E o que me preocupa também é que estamos a ser cobaias de um mercado, o mercado da IA. O que nos parece super produtivo agora é, na verdade, uma autêntica armadilha, porque nós estamos a treinar as IAs, portanto, estamos a diminuir as nossas próprias oportunidades ou futuras oportunidades no mercado de trabalho. É um tiro no pé, mas é inevitável. Por isso é que eu estou a fazer este vídeo, para ser o mais transparente convosco, para com os meus alunos, com quem me segue. O Viver de Código vai certamente mudar a forma como se estrutura,
porque o mercado também vai mudar. No entanto, continua e sempre continuará a ser crucial saber as bases para conseguir falar, comunicar com inteligência artificial. Volto a repetir, sem as bases, sem a experiência, sem o conhecimento, o output é completamente diferente. Hoje só tenho capacidade de entregar 90 a 95% daquilo que considero um código minimamente limpo, com qualidade para ir para o mercado, para fazer deploy, com esse conhecimento. Ou seja, se não o tiver, vou ter uma ferramenta que é uma cópia de todas as outras. E com os seus problemas e com as suas limitações e com aquilo que tu desconheces que está por trás dessa mesma codebase. Nós não podemos deixar que isso aconteça porque estamos a criar uma dívida tecnológica enorme. Então, cabe também ao programador ter essa responsabilidade, saber também partilhar essa responsabilidade individual para os demais. E os demais, digo, programadores já no mercado que, de certa forma, se iludem com a inteligência artificial e deixam de fazer as reviews do próprio código. Isso não pode acontecer. Futuros programadores que estejam a aprender e que não aprendam efetivamente para só analisar o output que pode e, na maior parte das vezes, está todo mal executado, repetido, cheio de falhas, e não estou só a falar de falhas de segurança, estou a falar de falhas de performance, com código repetido, com lógica repetida. Dá para facilitar sempre muito mais. E cabe a nós termos essa responsabilidade, não só de responsabilidade individual, mas também de partilhar essa mensagem. Caso contrário, a dívida técnica vai perseguir-nos. Para a malta mais júnior, a barreira de entrada, e vou ser o mais sincero possível, vai ser cada vez maior, porque vão ter de ser melhores ao ponto de saber coordenar muito bem a inteligência artificial. Mas por outro lado, também há uma oportunidade brutal, e é aí que eu me quero focar, num outro setor, no setor de usarem o vosso conhecimento para montarem o próprio negócio, com autonomia própria, sem precisarem de contratar equipas gigantescas, criar produtos que anteriormente só podiam ser criados se das duas uma, ou tivesses muito conhecimento ou tivesses de contratar uma equipa gigantesca para o criar, e neste momento consegues fazer isso. Só que isso só é possível, cá está, se dominarem, se tiverem o conhecimento real, as bases, com a prática e o domínio das ferramentas e de todas as tecnologias. Isto é um misto de sentimentos, entristece-me por um lado, mas por outro faz-me acreditar que o conhecimento que vos entrego é mais importante do que nunca, sendo a trabalhar dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, sendo a criar o vosso próprio negócio e aproveitar a flexibilidade e o regime no 100% remoto, a trabalhar de qualquer lugar e a ganhar bem por isso. Gostava de saber também a vossa opinião sobre este assunto. Eu sei que tenho aqui muita massa programadora aqui dentro deste canal, programadores mais experientes até. Gostava de saber se vocês sentem o mesmo do que eu, se sentem o mesmo de que está a passar no mercado, o que é que vocês estão a sentir, o que é que vocês querem ver alterado, o que é que vocês tencionam fazer para se renovar, para se reinventar nesta revolução. Mas eu tenho-vos a dizer que se a programação está a mudar, imaginem as outras profissões. Portanto, todas as outras profissões intelectuais vão levar um tombo gigantesco. E eu sinto que a sociedade está a ignorar tudo isto. Ou seja, as empresas ainda estão em choque ou a absorver tudo isto, muito pelo facto também de estarem na correria, no dia-a-dia, na entrega, timelines muito apertadas, entregas muito apertadas, e é difícil fazer esse estudo, mas felizmente eu consigo fazê-lo e consigo perceber que realmente as coisas vão mesmo levar uma alteração gigantesca, tendo em conta aquilo que eu já consegui desenvolver utilizando LLMs. Por isso é isso.
Digam-me a vossa opinião sobre este tema. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, um bocadinho mais no desabafo. Um abraço a todos e vemo-nos no próximo.